A vida do nosso Mengão na Libertadores da América não está lá essas coisas não, né, meus amigos? Bom, já peço que você já deixe o like no vídeo, se inscreva em nosso canal, porque vou colocar um corte aqui no canal Band Esportes, onde os jornalistas colocou tudo no ventilador sobre esta partida contra a LDU. Será que o Flamengo realmente está deixando a Libertadores de lado e focando no Brasileirão? Será que só porque eles vão disputar o Mundial de Clubes, eles estão deixando essa Libertadores de lado? Bom, vamos ver o que os nossos amigos aí do canal Band Esportes comentaram sobre este jogo. Se você não conhece ainda o canal, estou deixando o link aqui na descrição, dedico os créditos ao canal Band Esportes. Olha só o que o Arnaldo, o Tirone e os outros amigos aí do canal Band Esportes falaram sobre tudo isso. Muito difícil jogar aqui, sim, a altitude pega mesmo e ficou claro no segundo tempo, né? O Flamengo cansou no segundo tempo. Eu achei o primeiro tempo até bom do Flamengo. Não sofreu, achei até que a LDU pudesse incomodar mais, não incomodou tanto assim. O Flamengo, aí no segundo tempo, sim, aí foi mais sofrido para o Flamengo. 0-0 e a impressão que dá, Arnaldo, é que não teve desespero não, porque empatou. Opa, tá bom. Ganhamos um pontinho aqui, era o mínimo que a gente tinha que fazer e fizemos. Uhum. Ainda esperando o outro resultado da chave, mas independentemente dele, era o que o Flamengo precisava, o mínimo que o Flamengo precisava. Como a gente imaginava, a escalação do Campinho não foi para o campo, né? Para o campão. Então, eram 3 zagueiros ou 3 volantes. E o Felipe Luiz colocou o Everton Araújo, o menino, como volante ao lado do Pulgar, para o Gerson ficar um pouco mais solto. Também me chamou a atenção, e eu entendi a escalação do Juninho desde o início, para quê? Para a bola parar um pouco na frente com o centroavante, né? E aí depois ele poder lançar o Pedro no tempo e tal. Mas se você reparar, o segundo tempo, o Flamengo cansando, natural com a altitude, o Flamengo simplesmente se defendeu, né? Com um monte de jogador grande em campo, porque era uma necessidade, né? E a LDU teve a bola do jogo, né, num cabeceio para fora, já nos acréscimos, cara a cara com o Rossi. Então, é o segundo, é incomum, né? 2 resultados de 0-0 envolvendo o time do Flamengo, certo? É incomum. Mas foi bem diferente do Vasco e Flamengo, né? Léo Jardim, melhor homem em campo, 1000 defesas, não. Esse jogo, o Flamengo, acho que a virtude foi saber que ele precisava, no mínimo, de um ponto e que o 0-0 lá interessava. Agora, é como o Vessone falou, é uma outra realidade. Ele ainda faz a próxima partida fora de casa na Argentina. Então, a tabela, para quem é cabeça de chave, ela é uma armadilha, né? Ela te dá as 2 últimas partidas em casa, só que você tem que chegar nas 2 últimas partidas numa situação minimamente confortável. Senão é o que ele está falando. Senão você vai precisar fazer os 6 pontos de qualquer forma, se empatar uma, você está fora. Então, esse é o risco que o Flamengo corre antes das 2 partidas finais contra a LDU e Tátira, no Maracanã. Como qualquer cabeça de chave, né? Como pode ser para o Botafogo, por exemplo, né? A mesma situação, uma situação como pode ser para o São Paulo, etc. Palmeiras não, Palmeiras está, como é que é? Palmeiras está... Está leve. Leve. Então, eu acho que o Flamengo consegue o mínimo, talvez agora com menos deslocamentos. A próxima viagem é a Argentina, é uma outra coisa, sem altitude. E no Campeonato Brasileiro também, agora ele ganha de terça até o final de semana um tempo suficiente para fazer um grande jogo contra o Corinthians. Eu imagino que seja, né, para continuar a perseguição ao Palmeiras. Então, acho que volta sem grandes escoriações da altitude de Quito, o time do Felipe Luiz. Sem escoriações, mas com o alerta ligado. Em termos de tabela, se o Córdoba ganha e aí o Flamengo vai lá a enfrentá-lo, eles podem abrir 10-4. 10-4, para você tirar em 2 rodadas mais o saldo, é quase impossível. É quase que certeza, se você perde na Argentina, que você fica em segundo lugar no máximo. Você já vai pro pote 2, na melhor das hipóteses, para depois chorar, pegar os maiores, os mais fortes. Então não adianta reclamar depois. Então o empate, ele não é desastroso,
mas para mim o sinal de alerta segue do mesmo jeito. O Flamengo na última hora perdeu Plata, né? Dores no joelho, tal, lamentou bastante, queria muito ter jogado ali na terra dele, aquela coisa toda. O cara que conhece ali, né? Que conhece e tal, e aí ele perde o Plata. Acho que o Léo Ortiz também deram só uma segurada nele. Foi a terceira escalação diferente, até meio que sistema diferente também, na própria Libertadores. Isso mostra o Felipe Luiz, ao mesmo tempo que não é engessado, mas ao mesmo tempo tendo que conviver com essa situação de tentar mudar o sistema de jogo para enfrentar os adversários. E eu não considero empatar com a LDU, com a tradição que a LDU tem, com 2.900 metros de altitude, eu não acho um resultado ruim. O problema todo que condiciona aquela estratégia maluca e a postura completamente equivocada no Maracanã contra os argentinos, você vai condicionando todo o seu desespero a cada rodada. E essa do LDU, se ganha do Córdoba, alguém estaria falando alguma coisa de empate ontem? Zero. Não. Estaria mais do que lindo. Teria sido gigante. Nossa Senhora, teria sido lindo. Então tudo vai condicionando até a última rodada, praticamente aquele revés no Maracanã. Tem só um detalhe envolvendo a escalação do Everton, né, como volante, o menino. Isso tem acontecido muito com os jogadores do Flamengo mais novos recentemente, que ele é o alvo atual da torcida, como já foi o Wesley, né? E para o Felipe, ele é um bom jogador. Ele, o ano passado, por falta de experiência, entregou alguns gols no final por excesso de confiança, tentar levar. Mas ele é a opção única nesse elenco, melhor até que o Alan, que está com uma dificuldade incrível de ganhar ritmo, para fazer uma dupla de volantes com o Pulgar. E ele vai jogar as partidas fora de casa, porque o Maracanã não deixa ele jogar. Isso acontece muito com o Galo. Então ele pega na bola do Maracanã. E o Felipe tem defendido ele em todas as entrevistas, né? E é aquele negócio, como gostam de falar, a base é ótima até o cara ter a base é sensacional, sempre é a melhor solução. Os caras são sensacionais até o cara ter 4, 5, 6 partidas como titular e errar em 2, 3. E ontem eu achei a melhor solução para o Flamengo, mas talvez ela só pudesse ter sido utilizada porque o jogo era fora de casa. E aí ele entrou tranquilo, com o respaldo dos companheiros, ele jogou um bom jogo. Ô, Massa, a gente pode falar, você falou sobre respeito à Libertadores, não, porque a Libertadores não se respeita e tal. O jogo contra o Central Córdoba, isso pode apontar o dedo pro Flamengo e falar assim, tem que respeitar a Libertadores, não dá para jogar com qualquer time e achar que vai ganhar. Ele não foi em primeiro, ele vai em segundo. Se a derrota do Flamengo é pré-LDU em casa, você perde o primeiro lugar, mas tá vocês dois ali em cima. E só que ao perder pro terceiro, você trouxe o terceiro para brincar com você. Tem um requinte de crueldade. O último jogo do grupo é Central e LDU. Certo? Então, eles podem entrar em campo falando assim, olha, se empatar, nós vamos os dois. Entendeu? Então, é difícil que chegue nessa situação, porque o Flamengo na última rodada vai encontrar o Tátira em casa e provavelmente Então, mas o que você está falando, dependendo da combinação, os 3 pontos não seriam suficientes contra o Tátira. É isso. E um empate poderia favorecer tanto a LDU quanto o que o Vessa falou, tem que fazer um fim de primeira O fase. pior dos mundos é o Flamengo tem que entrar em campo. Na última rodada, todo mundo no mesmo horário, tendo que ganhar e torcer para que alguma coisa aconteça depois. Não dependendo só do isso aí é péssimo. Mas por enquanto tá, se o Flamengo fizer aí os 9 pontos, ele vai a 13 e se classifica. Mas uma coisa, se a ideia do Flamengo fosse aquela que eles demonstraram no Maracanã, a minha prioridade é o brasileiro, não dá pra ser assim. Você não vai fazer 9 se você tratar a Libertadores assim. Não, agora não dá mais. Ou vai segurar os caras no brasileiro pra encarar e fazer os 9, ou você vai se lascar. Mas tem um olhar no Flamengo de que o brasileiro é prioridade, né? Então, é isso que eu tô dizendo. É isso. O retorno não vai aceitar esse olhar. Para ter um retorno na Libertadores de 9, você não pode aceitar esse olhar. A fase de grupos termina antes do Mundial, né? Sim. Tá tudo. Os jogos do Flamengo, então, são. Ele encara o qual é? Você sabe? Córdoba fora. Central Córdoba fora. Eu digo para vocês que um empatezinho pro Central Córdoba não tá ruim. É o que o Massini falou. Né? Desde que ele vence o Tátira. Claro. Central Córdoba fora, LDU em casa, Tátira em casa. Então, tem que fazer aí, na pior das hipóteses, 7 pontos. Na pior, e olhe lá. Não é uma garantia. Dependendo com quem for o 7, né?
7 pontos, acho que vai 7 permitir dependendo de quem classificação. for, né? Não adianta você empatar com o Tátira, por exemplo. É melhor você uma 10. sim. É nessa linha, entendeu o que eu tô dizendo? Sim. É melhor empatar com o Tátira, às vezes, do que com... Exatamente. Do que... Exato, ele precisa tirar ponto Ele dos precisa outros. tirar ponto dos Então, outros. porque se ele perder do Córdoba, primeira colocação já era. Não, se ele perder o Córdoba, complica demais. Primeira Talvez colocação eu já seja- era. Eles podem fazer 10-4, fica 6, faltando 6. Se teria que tirar no saldo na melhor das hipóteses. Exatamente. Então o pote 2 está quase que esperando o Flamengo automaticamente. Por isso que o resultado contra o Córdoba Ele vai desandou condicionando tudo. tudo. Condiciona tudo. A conta é essa. Você falou, é isso aí. A conta é essa, não tem jeito. Luiz Carlos falando que adora nossos comentários. Ah, aqui. Luiz. Falou, pô, adoro, não perco um programa. O que vocês falam, eu assino embaixo. Obrigado, Luiz maravilha, Carlos. Luiz. Obrigado mesmo. Que bom que você perde aí a hora do seu almoço pra ver a gente. Muito legal. A gente adora você, viu? É. E tem a questão, né? Já aconteceu no final de semana, mas aconteceu é o Bruno Henrique jogando, certo? Então, Bruno Henrique jogando, esse é um ponto. Jogando, porém, jogando bem abaixo. O que é compreensível diante das Eu acho circunstâncias. que nenhum atacante jogou bem. Não, mas assim, ontem, né? mas o Bruno Henrique o bom Bruno Henrique sem nenhum problema fora de campo, nada disso, é o cara que num jogo desse dava uma arrancada lá e achava um gol. Então, mas quem que vocês acham que jogou melhor no time do Flamengo? Ontem, Do meio pra frente? Dos 4? olha, todos ficaram devendo. O Felipe Luiz até fez uma defesa do Gerson, falou, ele fez o trabalho sujo aí, ficou protegendo o Wesley e tal. Ele ficou como um terceiro volante. Isso, mesmo, né? exatamente. Eu tô falando Arrascaeta, Bruno Arrasca. Henrique, Pra mim, Juninho, né? Arrascaeta, Bruno Henrique e Juninho. Isso. pra mim o Arrasca foi o melhor do E time. perdeu um gol também. Perdeu. E por causa da característica do jogo. É menos correria, né? Esses caras velocistas sofrem na altitude. Sofre muito, porque o ar é rarefeito, o cara tem que correr, corre pra caramba e pensar e tomar decisão. Cara, aquele lance que você vendo ali, 93 minutos, se o cara cabeceia com o olho aberto, porque ele fecha o olho, né? Claramente ele fecha o olho. Então, pegou aqui, ó, Se velho. sai esse gol, rapaz, vira uma confusão, hein? Pegou no cucuruto, assim, ó. Última bola ali. Meu Deus. Isso, era. Não subiu, não acresce. Mas isso é uma coisa que eu não- Você pega na testa, é gol. a gente estava falando, né, que a LDU é um time foi um pouco decepcionante, mas tem muito uma coisa dos times da altitude, de às vezes fazer um jogo meio mole e no final Dá um gás. uma bola. ficar por uma bola. Uma bola eu vou ter até a chance clara ali. E muitas vezes dá certo. Ontem não deu. O Gabriel Moreira fala que era impossível jogar bem ontem, um passe de 4 metros sair errado. Não é aquela altitude, super altitude. O Palmeiras vai sofrer mais, por exemplo. Assim. Sim, É. outra- 3.700 contra 2.800, mas é alguma coisa. Desta edição dos times classificados é a segunda maior. A primeira ela O passa. Luiz Carlos está se defendendo, falou que estava defendendo o programa. A gente está vendo o Luiz Carlos, estamos aqui. Estou vendo que se defende, mas fala. Não, estou falando que essa... É que vai de cada Quito é a Parece segunda. que ontem o Ayrton Lucas sentiu muito e teve um que precisou realmente de ser atendido. Bruno Henrique, isso. E o Ayrton Lucas foi o que mais sentiu, de acordo com a comissão técnica do Flamengo. É aquilo que o Felipe falou, ele tentou definir como ex-jogador, né? A dificuldade, ele falou que escapa o domínio, O controle. a referência, o controle, a velocidade do passe, tudo isso é alterado, né? Então, por essas condições, então é um tipo de jogo diferente mesmo. Diante Flamengo das gosta de circunstâncias, jogar. o Flamengo deveria saber disso, né? Deveria ter jogado a Vera contra o Córdoba. Perfeito. Perfeito, porque o jogo seguinte era LDU. O cara não sabe a tabela? Eu sabia a tabela, né? O cara não sabe? Ele sabe, ele jogou lá, o Davi Luiz. Vocês protegem muito o Davi Luiz, vocês passam muito pano pro Davi Luiz. Quem, a gente? O Davi Luiz está no Fortaleza apanhando pra caramba. Não, o Felipe Luiz. Entendeu? Fala. Cortou o cabelo. Eu não. Não, sim. Porque, não sei o quê. O cara tem que saber, ele é responsável, ele é o técnico do Flamengo. Aliás, eu tenho bem Entendeu? curiosidade no Por que ele não fez esse planejamento antes? Por que ele não pensou nisso antes? Errou. Ele falou, normalmente na Libertadores, o Subestimou o segundo adversário. jogo a gente dá uma segurada. Não. Que papo é esse? Ele jogou. É. Ele sabe o que é jogar na altitude. Entendeu? 0x0 tá louco de bom. Mas, para o Flamengo,
né? Então, você que ficou... Você também, Anco. Ah. Ficou sugerindo na seleção, na Luiz. Calma, né? Felipe Luiz, Não, calma, calma. né? Uma coisa que eu tenho... Aliás, Massa, fala. Não, uma coisa que eu tenho curiosidade é como que no campeonato local esse tema é tratado, porque eles se enfrentam o tempo inteiro, tipo o Emelec, que é Guayaquil de boa, vai a Quito. Ah, é uma outra coisa. É uma outra situação. Ele encara de uma maneira mais natural, Claro. tem esse papo, eu fico Por quê? Os caras estão acostumados? Eles vão pra toda claro, hora, é isso? evidente. Cara, você lembra quando os times grandes jogavam lá em Moça Bonita? Sim. 46 graus na sombra. São condições inóspitas, são Não, como condições jogar em duras. Cuiabá é duro também. É isso, é igual, É que é cara. um pouco extremo, né? Entendeu? A altitude é um pouco a mais que isso. O curioso, porque pra gente é uma vez que vai lá, os caras enfrentam... Agora, mas esse duas negócio vezes que o no Massa mínimo, falou né? sobre o trabalho do Felipe Luiz. Tem que ser questionado. Tem que Então, ser mas- colocado à mesa. Porque o Flamengo, cara, veja qual é o time brasileiro, fora o Palmeiras, que tem condições de jogar 3 competições à Vera hoje. Só o Flamengo. Então, No Palmeiras. eu falei, fora o Palmeiras. Tá. Como é que você entra num jogo de Libertadores achando que é o bom sucesso? Isso, Flamengo e bom isso sucesso. é- mas acho que isso está marcado. Ah, não dá, né, cara? Não dá, a responsabilidade é esse negócio dele. Esse dois Entendeu? tá engarrafadinho É ali, ó. dele, É do ruim. Poto, do Golfinho. O cara chegou aí agora há pouco, né? E fala bem, fala legal. Gosto dele. Mas ele tem que tomar a rédea disso. Ele não pode permitir que o treinador coloque um time e reconhecer isso depois na coletiva. Isso é o fato bom. É o bom, não ficar dando desculpa. Não, pá, os jogadores tiveram piriri, nada disso. Reconheceu. Na segunda rodada a gente dá uma segurada. Ganhamos o primeiro fora. Entendeu? Então, assim, o Flamengo precisa ser cobrado. A gestão, o Boto e o Felipe Luiz, os 3 precisam ser cobrados. Porque o Flamengo ficar fora da Libertadores vai ser uma vergonha. Uma coisa é você ser eliminado no mata-mata, entendeu? Tem que chegar nas quartas, pelo menos. Mas eu entendo, mata-mata, respeita a Libertadores, você faz um jogo ruim, uma arbitragem não tão boa, você toma um gol no final, acabou, tá eliminado. Dá para entender. Até porque o mata-mata pode colocar um outro brasileiro na frente. Não, Se o ok. Flamengo for o segundo de novo, ele pode pegar, sei lá, o Palmeiras no mata-mata. Então, agora, aí é na bom pra todo fase, mundo, né? cara, Combinar na também. fase de O grupo Palmeiras suar, também não quer. na fase de grupo suar para se classificar é ruim, né, cara? Então, Não dá, acho que né? é ruim. Então, mas essa é uma questão interessante que o Marcinho está falando, que ela vai. É que ela precede a chegada do Felipe Luiz, né? Como o Flamengo Sim. tem se complicado na Libertadores, tem encarado a Libertadores, e agora já é uma nova gestão, novo O passado presidente, foi novo- Alcas, É. e já teve isso aí, E exatamente. aí, se a gente pegar aí sobre o Felipe Luiz, mesmo as 3 partidas que o Flamengo fez na Libertadores foram ruins. Inclusive a vitória contra o Tátira. O Flamengo não jogou bem, foi mal escalado, jogou mal, Mas o que e quase tomou um empate na última bola. Foi 1-0, jogou mal. Contra o Central Córdoba não precisa falar. E ontem foi uma partida nota 6. burocrática, exato. Então, o primeiro turno do Flamengo da Libertadores, de fato, é fraco, bem fraco. Agora, isso que você está falando sobre o Massa, que sofrer para passar na primeira fase, na verdade, se Pode você falar. der uma peneirada aí, tirando o Palmeiras, todo mundo vai sofrer, hein? Vai. Todos. O Palmeiras vai Todos. sofrer também. Você acha que o Palmeiras amanhã... Qual foi a última vitória de um time brasileiro mas na eu quero dizer altitude? o seguinte, os outros, Lá na Bolívia. Os outros estão Não, mas acho que ameaçados. Esse jogo, como você falou, O Palmeiras não está Esse ameaçado. jogo é não- rifado. não classificar, Claro, os outros claro que estão. não, porque venceu as 2 primeiras. Então, assim, se sai com um empate de lá, eu vou comer a selga durante toda a semana. E manda imagens. O meu ponto é, claro, a gente pode achar que o Flamengo tem que fazer mais e tudo mais. Porém, o Flamengo está junto com todo mundo. O Fortaleza está O Palmeiras encalacrado, o tem São que Paulo ser está meio... cobrado também. tá- O Não, Palmeiras... Claro que tem. Ah, O que eu quero não tô dizer é que entendendo. Não entendi. nesta Libertadores deste ano, não tá a Coca-Cola que todo mundo vai passar em primeiro e acabou. Só o Palmeiras, talvez. Então, mas Todos essa- os outros brasileiros estão Então, em mas situação estranha. A gente esperaria que o Flamengo tivesse na condição do Palmeiras. Essa que é a Isso, diferença. sim, isso eu concordo. O Flamengo Os tinha que ter outros- os 7 outros- pontos na Os outros, competição. inclusive o Botafogo, campeão da Libertadores, pelo que aconteceu com O o Botafogo time. foi A gente dizimado. imaginava que ele tivesse dificuldade. E só uma coisinha, um detalhe que é uma curiosidade. Nós, brasileiros, tratamos a primeira fase da Libertadores, a fase de grupos, como se fosse um campeonato brasileiro no sentido de necessidade de fazer 6 vezes 3, 18 pontos.
Cara, é impressionante quando você vai para outro país e assiste uma mesa como essa aqui, por exemplo, argentinos, uruguaios, eles não se importam. Eles só falam, vamos classificar. No mata-mata vira outro campeonato de uma maneira. Mas é óbvio. Não, mas eles tratam a primeira fase numa boa. Essa posição do Flamengo hoje, na Argentina, eles estariam, tá tudo bem. Temos 3 jogos, 2 em Então, casa. mas- E o entendimento dos outros países para fase de grupos é diferente do nosso. Aqui eu acho que a gente entra num desespero muito grande. O time não está muito mal, está com uma pontuação baixa. Calma, o River, eu dou sempre o exemplo. O River Plate em 2015, ele é o último classificado e termina campeão. Classifica porque alguém ganhou na última rodada e que não era para ganhar. E ele vai como pior, o 16º, na época era, acho que era a primeira com o 16º, segundo tal. E ele é o último e termina campeão, porque para eles deletam, fala, agora começou o nosso campeonato, agora é mata-mata. Aqui a gente meio que se dá uma desesperada um pouco antes na fase de grupos. É O só uma Flamengo questão está de na cultura. Libertadores direto desde 17, Não, acho que um pouco mais, né? mais, né? É, talvez 19 mesmo. 19. Talvez, posso estar enganado. Enfim, já faz tempo. Bom, teve muitas críticas ao Felipe Luiz, né, meus amigos, em relação ao seu planejamento para a Libertadores da América, sobre as alterações que ele está fazendo, sobre muita coisa, questão tática. Isso está sendo muito questionado na imprensa paulista, inclusive também sobre o comportamento dos jogadores em campo, disputando a Libertadores. É algo surreal, rapaziada, é uma diferença enorme com o Brasileirão. Mas será que isso tá já dando de cara que eles estão priorizando mesmo o Brasileirão, estão deixando a Libertadores de lado? O que vocês estão achando sobre tudo isso? Já comenta aqui embaixo, deixe o seu comentário no vídeo. E é claro, antes de você sair deste vídeo, eu já quero te lembrar a você deixar o seu like, a você se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o teu sino de notificação para você não perder nenhum vídeo, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!